mandou uma saudação para os irmãos. Que Deus abençoe, então, em nome de Jesus. Vamos estar lendo, os irmãos acharam? Ali, Neemias, capítulo 1 e versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Diz bem assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que venho Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pulamos para o capítulo 2, e versículo 1. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durarás a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me eu um certo tempo. Disse-me mais ao rei: se o rei parece bem, dai-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Amém? Os irmãos podem tomar assento, em nome de Jesus. Uma palavra conhecida para os irmãos leitores da Bíblia Sagrada, aonde nós vamos hoje contextualizar algumas coisas. Como os irmãos sabem, nesse período aonde Neemias, o seu livro está sendo escrito, a nação de Judá, de Jerusalém, o reino aonde Deus havia prometido desde a saída do Egito, agora já havia sido destruído. Aqueles a qual Deus havia prometido para serem o povo escolhido de Deus, agora, após uma terrível perseguição, foram agora invadidos e foram ocupados por um povo forasteiro, por uma nação estranha, uma nação pagã,
aonde não cultuava Jefferson o mesmo Deus do Deus de Israel. E diz então a história bíblica e os historiadores humanos também, que quando eles invadem ali, o primeiro a destruir ali um pouco de Jerusalém são os babilônicos. E os babilônicos levam uma parte então daquele povo em cativeiro. E são levados para diversos lugares do mundo antigo. E diz que agora passam-se o tempo. E a visão que aconteceu lá com o rei Nabucodonosor, da estátua, começa a se cumprir. E diz que se levanta uma grande nação novamente. E essa grande nação é a nação persa, aonde destrói o reino babilônico. E agora eles começam novamente a levar cativo os povos a qual eles haviam escravizados. Dentre esses povos a qual eles haviam escravizado, eles levaram um pouco de cada povo lá para a nação persa. E diz que lá nesse período existia um rei, aonde estava agora querendo apaziguar esses reinos, aonde eles haviam agora dominado, aonde eles haviam agora estando na frente desses povos. E diz então que eles pegam agora e levam as pessoas e começam a dar trabalho para aquelas pessoas, porque o povo precisava trabalhar. E diz que eles escolhem então Neemias para ser o copeiro do rei. Se nós olharmos humanamente, hoje em dia, se fosse hoje em dia, não é um trabalho de destaque, Jefferson, porque copeiro, nós sabemos que hoje em dia não era destaque. Mas naquela época da Bíblia Sagrada, o copeiro ele representava uma grande honraria e também representava alguém de confiança do rei, porque ele tinha que dar a sua vida pelo rei. Ele tinha que todos os dias deixar aquele sentimento dele e ser, aleluia, grato por estar na presença do rei e trabalhando para o rei, e tinha que dar a sua vida. Naquela época, como era um período de guerras, muitos reinos, aleluia, eles eram derrotados quando o rei morria. Então eles tentavam de diversas formas matar os reis inimigos. E o copeiro, ele tinha então o compromisso de experimentar a bebida antes do rei. Ele tinha que provar essa bebida, e se essa bebida estivesse envenenada, ele morreria. Então, para ele ser o copeiro do rei, ele tinha que ser uma pessoa de uma alta confiança do rei. Neemias, quando nós lemos superficialmente, nós não entendemos, aleluia, o privilégio que Neemias tinha perante o rei da Pérsia. Mas quando começamos a estudar, nós vemos que Neemias, ele gozava de um alto prestígio com o rei. E Neemias, aleluia, além de tentar doar a sua vida pelo rei diariamente, ele pegava e sabia que existia alguns pré-requisitos para chegar perante a presença do rei. Segundo a história diz, aleluia, que o rei daquela época, ele não poderia ser uma pessoa que ficasse triste, porque se o rei ficasse triste, pastor Aldo, diz que o reino ficava assolado por doenças, e o reino era então devastado por pestes. E diz então que o rei, ele não poderia então, a pessoa quando se apresentasse na presença do rei, demonstrar um semblante de tristeza para o rei. Porque se ele demonstrasse, o rei poderia então ficar triste e todo o povo perecia. Essa era o pensamento pagão daquela época. Então Neemias, quando ele fosse se apresentar para servir o rei todos os dias, Neemias tinha que se apresentar alegre, feliz, mesmo que a sua vida não fosse alegre,
mesmo que a sua vida não fosse feliz, mas Neemias tinha que sempre se apresentar alegre, sorridente, e deveria fazer o rei ficar alegre. Mas em determinado momento, como nós lemos aqui, lá no mês de Suzã, diz que Neemias recebe uma notícia. A sua pátria, da onde ele havia sido tirado, da onde os seus pais haviam lhe criado, já estava agora em calamidade. Os muros a qual protegiam a cidade haviam sido destruídos. Diz que a porta, o portão de entrada, eles tinham sido devastados, eles tinham jogado fogo no portão de entrada. E Neemias, quando ele ouve esta notícia, diz que ele se assenta, porque ele sente o golpe no seu coração, porque Neemias tinha o desejo de voltar para a sua terra. Neemias tinha o desejo de voltar para a terra onde seus pais haviam ensinado e aonde Deus havia prometido que iria lhe dar por herança. Mas diz a palavra de Deus que quando Neemias recebe a notícia, ele se assenta, aleluia. Ele recebe um golpe agora, e ele começa a se entristecer, porque ele começa a lembrar, aleluia, quem sabe, do tempo de quando ele era criança, que aonde o seu pai lhe levava, aonde o seu pai apresentava a cidade, dizia: olha, aqui Deus nos deu, aqui é promessa de Deus. Quem sabe Neemias, ele começava a lembrar, dizer: mas eu não vou mais poder gozar do lugar aonde Deus me deu. Nós, quando lemos esta palavra, nós vemos que tem pessoas que quando recebem uma determinada notícia, elas não sabem como lidar com essa notícia. Depende da notícia que nós recebemos, nós temos que ter uma estrutura muito forte, para que nós não venhamos ser abatidos e a nossa alma fique entristecida. Tem pessoas que quando recebem um tipo de notícia, ela começa a se prostrar, assim como fez Neemias. Ela não sabe mais se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Ela estava marchando para frente, mas ela recebe a notícia e ela diz: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Mas quando nós temos confiança, quando nós estamos no caminho, quando Deus, aleluia, Ele é o nosso guia, aleluia, não importa a notícia que nós recebemos, é importante nós continuarmos marchando para o céu, marchando, aleluia, no caminho que Deus nos deu. Não te preocupe, aleluia, com o que está acontecendo ao teu redor. Não te preocupe, aleluia, se as notícias não estão parecendo favoráveis, aleluia. A palavra de Deus diz: cairão 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não vais ser atingido. Não te preocupa com as informações que estão chegando a vocês. É notório que iriam acontecer e só vai piorar, meus irmãos. Ah, mas Israel está sendo atacado. É bíblico. Está desde lá do princípio. Está desde lá de Gênesis. Muitas vezes, quando recebemos uma notícia, se não estamos estruturados na palavra de Deus e na oração, muitas vezes nós não sabemos para onde nos direcionar. Nós muitas vezes ficamos que nem Neemias, assentados, cabisbaixos, pensativos e chorando. Neemias, quando ele recebe a notícia, diz que ele se encontra nessa situação, mas diz que vai se passando os dias. Eu não estou inventando, nós acabamos de ler aqui agora. E vai se passando os dias. Diz que ele recebe no mês de Suzã.
no capítulo 1. No capítulo 2, já está no mês de Nissan, calculando aproximadamente, passaram-se 4 meses, que ele recebeu a notícia que a sua pátria amada havia sido destruída. E já havia algumas pessoas retornado na primeira comitiva lá em Esdras para reconstruir os muros, para tentar reerguer a cidade prometida de Deus. Mas aquelas pessoas não tinham êxito para fazer aquele trabalho. E Neemias começa agora a planejar. Neemias começa agora a planejar. E diz a palavra de Deus que mesmo ele abatido, ele continuou se apresentando na presença do rei, servindo o rei. Mesmo ele abatido, ele continuou desempenhando o seu trabalho e as suas tarefas. Aleluia! Vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: mesmo com a luta, tu está fazendo a vontade de Deus? Mesmo com as lutas, você tem continuado se apresentando na presença do rei? Você tem servido o rei? Diz a palavra que mesmo Neemias abatido, ele se apresentava na frente do rei. E lembre que eu falei um pouquinho atrás que tinha que se apresentar alegre na presença do rei. Não poderia entristecer o rei. Diz a palavra de Deus que passados-se mais ou menos 4 meses. É um culto de doutrina, então é um pouquinho diferente, né? É de ensino bíblico. Então não é toda aquela gritaiada, tá, meus irmãos? Deus não está no grito, tá? Diz a palavra de Deus que agora ele vai para servir o rei. Ele prova primeiro. Tá bom, não morri. Vou lá dar para o rei. Diz que quando ele foi alcançar o cálice para o rei, dele ali, nós lemos, provando, eu ofereci para o rei o vinho. E diz que o rei, quando olha agora para Neemias, diz a palavra que o rei nota algo diferente em Neemias, depois de 4 meses. Diz que depois de 4 meses, ele servindo ao rei, Jefferson, o rei olha para ele e diz: olha, tu não está legal hoje. A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste, semblante fica fechado e sisudo. Neemias, ele vai agora servir perante o rei, mas o seu coração não está alegre, então sua face não está formosa. E diz que o rei olha para ele, e ele pega e começa a temer agora, porque ele não poderia demonstrar para o rei um semblante de derrota, um semblante a qual iria entristecer o rei. E ele diz: eu temi quando ia me apresentar ao rei, porque ele sabia que aquele dia não era um dia como os outros. Não era apenas mais um dia, mas era um dia a qual Deus já havia escrito que iria mudar a história de Neemias. Muitas vezes nós achamos que todo dia é o dia igual, Jefferson. Mas não, nós temos que entender que há dias especiais a qual Deus ele decide mudar a minha e a tua história, e através da nossa vida ele mudar uma nação.
Esse dia, aleluia, era um dia a qual ele estava há 4 meses orando, 4 meses jejuando e 4 meses trabalhando. Mas diz que nesse dia o rei observa a Neemias e diz: olha, Neemias, tu não está legal hoje, tu não está com semblante bom. E diz que ele temeu. E o rei disse: olha, o que tu está precisando? Eu estou traduzindo para a nossa palavra, tá, meus irmãos? Mas é o que está escrito aqui. O que tu está precisando, Neemias? Nós vemos, aleluia, que Neemias estava pronto para dar a sua vida ao rei. E o rei o tinha em tanta alta estima, que mesmo vendo Neemias em outra situação, com outro semblante, aleluia, o rei é movido de uma íntima paixão pela vida daquele homem, que ele diz: como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você, aleluia? Quantas vezes, aleluia, o teu irmão está do teu lado, aleluia, chorando, passando por provação, passando por luta, e você não tem olhado o semblante dele. Quantas vezes as pessoas estão ao nosso lado e nós nem perguntamos como está e como ele passou naquele dia. Mas o rei olha agora para Neemias e diz: o que está acontecendo, Neemias? Vire para a pessoa que está ao seu lado, aleluia. Quem sabe você só deu paz, Senhor. Pergunta para ela: como é que tu está? Está bem? Pergunta para o teu irmão. Muitas vezes nós dizemos que somos irmãos, nós estamos no dia a dia no culto, mas muitas vezes nós não vemos o coração triste do nosso irmão. Mas diz a palavra de Deus que o rei agora olha para Neemias. Deus abre a porta agora para Neemias, porque, aleluia, Neemias estava pedindo para que Deus abrisse aquela porta para ele. Mas como você sabe, irmão Paulo, que Deus, e Neemias estava pedindo para Deus abrir aquela porta, porque quando o rei pergunta o que ele quer, ele já vem com uma pergunta ali para o rei, diz: como eu poderia estar alegre, rei? Como eu poderia estar regozijando se a cidade aonde morreram os meus pais está destruída? Como posso eu estar alegre se os irmãos que estão lá naquele lugar estão sofrendo? Como posso eu, aleluia, ter uma noite de paz se tem pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho de Deus? Como posso eu estar feliz, alegre, se eu sei que a obra ainda não está completa? Quando nós entendemos o chamado de Deus, aleluia, nós não nos conformamos da maneira que nós estamos, porque nós sabemos que nós somos devedores da graça de Deus. Nós sempre estamos devendo para Deus, porque a sua graça, ela é de graça, mas nós precisamos alcançar essa graça. Diz a palavra de Deus, aleluia, não estou inventando nada, é o que nós lemos. Diz que agora Neemias, ele diz: olha, como é que eu vou estar alegre se lá estão destruídos? Até as portas tocaram fogo. Até as portas tocaram fogo. E diz, aleluia, que o rei diz: olha, podes pedir o que tu quer, aleluia, pode pedir agora. Diz que Neemias, naquele momento, aleluia, ele pega e faz algo
que vira a chave, algo que muda completamente o panorama da sua vida, a qual ele vivia até aquele momento. Qual que é essa virada de chave, irmão Paulo? A virada de chave é que quando, aleluia, o rei perguntou o que ele queria, diz que no momento ele vai em espírito, olha aqui, meus irmãos, diz que assim, ele ora a Deus antes de falar com o rei. Ele ora para Deus e pede uma direção. Porque apesar dele ter um alto prestígio com o rei, apesar dele poder, naquele momento, quem sabe, emocionar do rei, ele poderia falar qualquer coisa, mas diz a palavra de Deus que ele ora para Deus. E Deus o direciona, ele diz: olha, rei, se for possível, eu gostaria de retornar lá para levantar os muros da minha cidade. Diz a palavra de Deus que o rei ficou meio assim: olha, eu até vou te liberar, mas quanto tempo tu vai ficar lá, Neemias? Por que tu quer estar lá, Neemias? Quanto tempo tu vai ficar lá? Notem que o rei já estava aonde Neemias queria que ele estivesse. O rei agora se oferece para ajudar Neemias. Olha a virada da chave para ele, Jefferson. Aleluia! E diz a palavra de Deus, aleluia, que quando ele pede, aleluia, ele faz um acordo com o rei de um determinado tempo que ele iria ficar lá para reconstruir, e o rei libera ele. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que além desta bênção que Deus permitiu que Neemias retornasse para a sua terra, Neemias, ele tinha uma estratégia, aleluia, para ele conseguir chegar até onde ele havia planejado. Como assim, irmão Paulo? Diz a palavra que Neemias queria ir até a sua cidade para levantar os muros. Mas Neemias, ele tinha uma estratégia. Como assim, irmão Paulo? Ele sabia que até ele chegar na cidade de Jerusalém, ele iria passar por diversos povos inimigos. E as pessoas poderiam afrontar, as pessoas poderiam guerrear contra ele, mas ele tinha estratégia. Ele diz: olha, rei, se ainda lhe parecer bem, eu posso lhe fazer mais um pedido. E o rei diz: o que tu precisa, Neemias? Eu quero umas cartas, reis. Eu quero, aleluia, uma autorização que por onde eu vá, ninguém vai me parar. Por onde eu vá, aleluia, até eu chegar no meu objetivo, ninguém vai ficar na minha frente. Meu querido, minha querida, Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele até te deu uma visão, mas você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter essa revelação de Deus, aleluia. Você precisa, aleluia, ter a autorização de Deus para chegar, aleluia, até o cumprimento do teu sonho. Então continue pensando, continue projetando, continue sonhando, porque Deus ainda realiza sonho. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza projeto, caminhos. Mas nós temos que saber pedir. Nós temos que saber: eu vou pular, mas se eu for reto, eu sei que eu vou bater na parede. Então Deus me transforma para que eu passe essa parede. Eu te convido para se colocar em pé em nome de Jesus, aleluia. Quem sabe, aleluia, as horas estão se passando ali. Quem sabe outro dia eu volte aqui, que nem diz o meu pastor, para acabar essa palavra. Mas diz a palavra de Deus, meus irmãos, que ele foi, aleluia, direcionado por Deus
Ele volta lá, aleluia, ele consegue levantar os muros, aleluia, mas isso é para um outro dia, aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, aleluia, passar para o pastor Aldo fazer a oração em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela nos edifica, né? Glória a Deus. Então a mensagem para hoje, Deus falou poderosamente no nosso coração, e eu quero orar por você, né, que não está conformado com este mundo. Glória a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas mesmo nós recebendo a alegria do Senhor, nós nos entristecemos por causa do pecado da humanidade. Glória a Deus. E sabemos, irmãos, que podemos estar bem aqui na presença do Rei, mas tem muitos dos nossos que estão destruídos lá no mundo. Aleluia, que precisam, né, das nossas orações, precisam, aleluia, que nós nos colocamos na brecha por eles. Glória a Deus. Então seja sincero com o Rei, né, mesmo que você esteja triste, né, tentando mostrar que está alegre, mas seja sincero com o Rei, que Ele vai agir em teu favor. Foi a mensagem que o nosso irmão pregou aqui. Glória a Deus. Neemias foi sincero com o Rei, aleluia, e o Rei agiu em seu favor. Então o Senhor, Ele conhece o nosso coração, né? Por mais que nós tentamos nos transparecer, mas Deus conhece. Glórias a Deus. Nesta sexta-feira aconteceu algo muito ruim ali no meu trabalho, que a gente se cuida, né? Mas houve ali uma situação bem desagradável, eu fiquei muito desconfortável, ao ponto que eu vim embora de meio-dia e só fui trabalhar terça-feira, né? Por causa que deu um choque assim, né? E glórias a Deus. Mas Deus é bom e Deus dá vitória. Então eu tive alguns cultos assim meio ruim, né? Mas não deixei de estar na presença do Rei, irmão Paulo. Glórias a Deus. Estava ali, né, servindo, buscando a presença do Senhor. E graças a Deus, né, que voltando terça-feira ali, tudo se tranquilizou para a glória do Senhor. Aleluia. Então permaneça na presença do Rei. Não importa a situação que você está passando, aleluia, mas tenha foco, tenha objetivo, que o Senhor vai te sustentar dentro desse projeto. Vamos orar. Quem quer uma oração, passe aqui. A irmã Rose prepara um hino para cantar depois, no final da oração. Aleluia. E vamos nos alegrar com o Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor nos fortaleça. A batalha é ferrenta, mas o Senhor já te deu as cartas para você fazer a obra, né? Você tem aí Mateus, tem Lucas, tem João, aleluia, tem, aleluia, Marcos. As cartas estão aí, e ninguém vai te impedir de você fazer aquilo o qual foi determinado para você fazer. O Senhor já te deu a palavra, aleluia, de poder e de autoridade, e Ele será contigo aonde você for, aleluia, fazer esta obra de edificação. Aleluia. Seja como Jeremias. Jeremias foi chamado para derribar, para arrancar, mas também para edificar na presença do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar orando. Alguém quer unção com óleo, né? Está aqui os obreiros que podem te ungir, orar, a repreender a enfermidade. Glórias a Deus. Quem quer unção com óleo, permaneça com a mão erguida, né? Que os nossos irmãos vão estar orando por você. Senhor amado Deus, eterno Pai, estamos aqui perante a Tua palavra que foi pregada, Senhor, e assim como o Senhor foi com o Teu servo Neemias, que não chegou na Tua presença de qualquer maneira, mas estava ali o Teu servo orando, jejuando, se humilhando na Tua presença, Pai. Abençoa também o Teu povo nesta noite, que tem se humilhado nos Teus pés, meu Deus amado. Abençoa o Teu povo, ó Pai, que tem, ó Pai, reconhecido que precisa de uma ação poderosa para que as coisas venham a acontecer, ó Pai. Não é pelo nosso mérito, não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder e autoridade que é no Teu nome, ó soberano e eterno
soberano Deus de glória, estende a tua mão sobre este lugar, começa a contemplar a nossa vida. O Senhor é Deus que conhece o nível de alegria do nosso coração. O Senhor conhece o coração que está contrito. O Senhor conhece o coração que está alegre. Vai ao encontro nesta noite, Senhor, e começa a fortalecer o nosso coração. Pai querido, nos fortalece no meio das provações desta vida. Quanto, aleluia, que estão lá fora, aleluia, estão sendo destruídos pelo pecado. Isto causa tristeza, é profunda no nosso coração, mas nós estamos crendo na edificação dos muros, nós estamos crendo na fortaleza das portas que serão levantadas novamente. Salva nossos parentes, salva nossos familiares na tua presença. Não deixe eles serem destruídos totalmente, mas age com poder e autoridade. Resgata, meu Deus eterno, aleluia, aqueles que estão afastados dos teus caminhos, aquele que está distanciado, aleluia, que se afastou do teu projeto, se afastou, Pai, dos teus planos. Vai trazendo de volta, meu Deus amado, para a cidade fortalecida, para a cidade edificada. Ah, soberano Deus de glória, quebra com os aguilhões de Satanás, as algemas que estão prendendo esta junta. Vai salvando, ó Pai, vai salvando lá dentro deste lar, ó Deus. Salva lá dentro desta casa. Entra com providência, meu Pai amado, nesta pessoa que abriu as portas para a tua palavra, esta casa que abriu as portas para que a tua palavra entrasse nesta noite. Vai salvando, Senhor, vai salvando, vai curando pelo poder que é no teu nome. Vai curando, ó Pai, repreende toda enfermidade, repreende toda a fúria do diabo, toda ação contrária contra a nossa vida, caia por terra nesta noite, porque nós cremos no Deus da providência, nós cremos no Deus da autoridade, aquele que providenciou tudo para a Nelia, aquele que deu vitória para a Nelia, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Ele quer te ajudar nesta peleja, o Senhor quer te fortalecer nesta guerra. Vai recebendo aí fortalecimento e autoridade da parte do Rei, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que te dá providência nesta noite. Você precisa, aleluia, é de mantimento para fazer esta obra. É o Senhor que vai te dar, aleluia. Vai crendo, meu irmão, aleluia, que o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para entrar com providência nesta obra, nesta noite. Ah, soberano Deus de glória, nós cremos que nada é impossível. Quando o Senhor tem uma promessa, Satanás pode tentar contra a tua vida, Satanás pode tentar contra a tua família, mas quando o Senhor tem uma promessa, nada pode impedir o propósito, nada pode impedir a ação do Senhor. Vai crendo, aleluia, que o Senhor vai levantar esses muros, o Senhor vai botar esta cidade de pé, o Senhor vai honrar a tua vida, o Senhor não vai deixar você envergonhado, a tua fé vai ter uma resposta, o Senhor vai entrar com resposta às orações que você tem feito na sua presença, aleluia. Você tem orado por alguém, você tem intercedido por alguém. Vem, amado Espírito Santo, vai enchendo a tua igreja, vai enchendo o teu povo. É o Senhor que fortalece para a batalha,
É o Senhor que dá força para a guerra. Vai recebendo aí soldado, vai recebendo aí trabalhador da obra. O Senhor levantou famílias e família para ajudar Neemias a levantar os muros. Não é diferente. O Senhor tem te levantado como uma família nesta obra, para você tapar a brecha e fazer aquilo que Deus tem contigo nesta obra. Então somente receba o poder e a autoridade dado pelo Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Pode sentar aí, para nossa irmã estar louvando. Mas enquanto a nossa noiva continua em espírito de oração, continua com teus olhos fechados, se assim for possível, aleluia. Continua na presença do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e de derrota. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia. O crente quando chora o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ia acontecer. Deus ouviu suas orações, mesmo quando ela orava, ouvia a palavra, e o Senhor atendeu a Josué. Quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou, nem vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O crente quando chora o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada
Agradeço a oportunidade, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, bênção de Deus, meus irmãos. Recebemos uma porção poderosa da palavra, né? Sentimos a presença de Deus, aleluia. Agora, o importante é vigiar, né? Para guardar aquilo que nós recebemos. Glórias a Deus. Então, por hoje, nós queremos agradecer aos irmãos, ao nosso irmão Paulo, né? Que Deus abençoe sua vida, sua família, aleluia, que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. E estamos despedidos na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Glórias a Deus.